Arquiteto chinês, cineastas brasileiros e piloto morrem em queda de avião no Pantanal. E você vai ver ainda. Em discurso na ONU, Donald Trump elogia a presidente do Brasil e afirma que mandatários devem se encontrar na semana que vem. E ainda, após operação contra o PCC, Receita Federal endurece regras para a importação de combustíveis. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 24 de setembro. Um encontro breve na Assembleia Geral da ONU nesta terça abriu caminho para uma possível reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump. Em meio às tensões recentes entre o Brasil e Estados Unidos, o republicano afirmou que houve uma excelente química com o líder brasileiro. As tensões entre Brasília e Washington dos últimos meses pareceram se dissipar nesta terça-feira na sede da ONU em Nova York. Logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursar, foi a vez do colega americano Donald Trump. No momento em que um deixava o púlpito para o outro ocupar o espaço, uma breve interação entre os dois, descrita pelo republicano como uma excelente química. O Brasil agora enfrenta tarifas majoradas, em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e outros com censura, repressão, armamentização, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Tenho um pequeno problema em dizer isso, porque devo dizer a vocês, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. E então estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Mas nós realmente concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tínhamos muito tempo para conversar, tipo 20 segundos. Eles estavam, em retrospectiva estou feliz, porque esperei porque isso não deu muito certo. Mas nós conversamos, tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso interessar. Por hora, o governo brasileiro não confirmou a reunião, embora Lula sempre tenha se mostrado disposto. Se confirmada, seria o primeiro encontro formal entre os dois líderes. Bom, poucos acreditavam em um aceno de Donald Trump para Lula na Assembleia Geral da ONU. Mas foi exatamente isso que aconteceu e surpreendeu muita gente, até mesmo aliados dos dois mandatários. A surpresa acontece exatamente pela tensão e a crise diplomática entre Estados Unidos e o Brasil. Agora resta saber se o gesto amistoso do presidente americano vai de fato abrir caminho para um acordo comercial e apaziguar a relação bilateral. Para trazer uma análise sobre os principais pontos dos discursos dos presidentes Lula e Trump, vamos receber agora o mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. Professor, muito bom dia, muito obrigada por aceitar conversar conosco nesta quarta-feira bem tumultuada. Bom dia, Tabata. Bom dia a você que nos assiste. Professor, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria aqui de uma análise sua sobre o discurso do presidente do Brasil. Lula citou dados sobre fome no mundo, os ataques na faixa de Gaza, meio ambiente, né, pré-COP30 e principalmente falou sobre democracia e a soberania do Brasil, em meio a algumas críticas indiretas ao governo de Donald Trump, professor. Bom, Tabata, você falou de uma coisa muito importante que eu acredito que tenha ficado muito, na verdade, pouco falado pelo presidente Lula, que é a questão da COP30. O presidente deveria ter abordado mais a respeito da COP30, principalmente porque vários países não querem ir a Belém por conta dos altos preços de hospedagem. Então esse é um problema que o Brasil tem que enfrentar urgentemente. A COP30 está aí, em novembro, daqui a praticamente 2 meses a COP começa. Então, o discurso teria que ser focado também na COP. Mas o discurso de Lula foi uma resposta para o público dos Estados Unidos,
para que as sanções, para justificar a injustiça das sanções colocadas por Donald Trump e, sobretudo, Lula se colocou como um líder do Ocidente pró-democracia, né? A gente vê tantos questionamentos, principalmente na Europa Ocidental, nas Américas, a respeito da democracia. E quando você tem um líder que abre a Assembleia Geral falando de democracia, do papel do multilateralismo, isso hoje é fundamental. Por mais que o discurso de abertura seja muito importante para o público doméstico e tenha pouca ressonância no exterior. Porém, essa dobradinha Lula-Trump trouxe alguns benefícios do ponto de vista de divulgação dessa mensagem no exterior. Agora, professor, enquanto Trump falava, enquanto ele trazia ali o seu discurso, nas palavras dele, ele disse, né? O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e de outros países. Palavras dele. Logo depois, vem um elogio a Lula. Ele afirmou que o presidente brasileiro é um cara legal, disse que os dois devem se encontrar na próxima semana. Inclusive, a frase "tivemos uma química excelente" repercutiu e muito na imprensa. Como que você enxerga, professor, essa mudança na postura de Donald Trump? É um aceno para um diálogo, um possível diálogo com o Brasil, ou é preciso ter cautela? Tabata, com certeza ter muita cautela. O ambiente internacional ele é formado por atores autointeressados e desconfiados e egoístas. Então, normalmente, todos os líderes globais, eles vão defender os seus próprios interesses, os interesses dos seus países. Porém, em certos momentos, eles deixam o egoísmo de lado para poder sentar à mesa e dialogar, e fazer cooperação. O que não é o caso de Donald Trump. Ele é um ator egoísta, autointeressado, mas que não está aberto à cooperação. Basta ver o que ele fez com Volodymyr Zelensky no início do ano, o presidente da Ucrânia, e também com o presidente da África do Sul, onde esses dois líderes foram recebidos na Casa Branca e passaram por um grande constrangimento. Então, hoje, para Lula, seria um risco muito alto se encontrar com Donald Trump na Casa Branca. Muitos analistas hoje, inclusive, dizem não, Lula e a sua comitiva precisam ir a Washington o quanto antes. Mas não, o Brasil hoje tende a fazer uma ligação entre Lula e Trump, que é muito mais seguro do ponto de vista midiático. Donald Trump simplesmente não quis ler o teleprompter e transformou o seu discurso em um show, em um monólogo. Então, para evitar algum tipo de constrangimento diplomático, o ideal é que esse encontro seja feito por telefone. Mas essa mudança de postura, a gente tem que ver também pelo lado econômico. Vários produtos que o Brasil exporta estão em alto preço nos Estados Unidos, como café. Várias empresas que compram café brasileiro já estão estimando que assim que essa safra acabar, o preço do café vai aumentar muito nos Estados Unidos por conta da antecipação da negociação do café. O café é comprado no futuro. Então, o café que chega nos Estados Unidos no ano que vem já está sobretaxado. Pressão, né, professora, até mesmo nos Estados Unidos, de deputados que pedem que ele recue, né, dessas tarifas altas aqui para o Brasil, que totalizam 50%. Agora, professor, você mencionou, de certa forma, aí nas suas palavras, que foi um monólogo, né, esse discurso de Donald Trump. E aí eu queria destacar o seguinte, né, em um trecho, ele diz ele faz várias críticas à ONU, à organização. Ele disse que a ONU não havia ajudado nos seus esforços de pacificação, questionou o propósito da organização, criticou até mesmo, né, por uma escada rolante quebrada, o teleprompter que você mencionou com defeito, que atrapalharam a sua visita e o seu discurso. Com relação à ONU, professor, qual é a efetividade da Assembleia Geral diante de tudo que nós temos acompanhado? Em especial, destacando aqui, guerra em Gaza e reconhecimento do Estado da Palestina e a guerra na Ucrânia. E aí, só trazendo um adendo,
Nesta semana, nesses últimos dias, nós tivemos o veto dos Estados Unidos em um acordo de cessar-fogo. Foram 14 nações que votaram a favor desse acordo, mas o veto dos Estados Unidos impediu. Então, o cessar-fogo, a troca de reféns, a libertação de reféns. Qual é, de fato, professora, a efetividade da ONU? Tabata, hoje o multilateralismo, as instituições internacionais estão passando por um dilema muito importante. Como elas vão sobreviver em um cenário de populismo exacerbado, de fechamento de fronteiras e de desconfiança mútua? Né? Qual era o papel, primeiro, das grandes nações, das grandes potências e das Nações Unidas? Evitar novos conflitos globais. Depois da Guerra Fria, isso ficou muito difícil de se evitar, porque vários países têm um salvo-conduto. Mas é muito importante a gente entender a função dos países. O mundo hoje vive em anarquia. A anarquia é boa para o mundo, por quê? Porque você não tem um país que controla tudo e que manda nos outros. Porém, quando um país tem muito poder, os outros se unem para acabar com esse afã desse país e o mundo voltar em anarquia. Nos últimos 10 anos, a gente está com esse problema de que os países se atacam, os países se degladiam e você não tem um controle muito forte. Né? A ONU, inclusive, desenvolveu a ideia dos capacetes azuis, que é o exército da ONU para atuar em situações de conflito, para evitar esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que a ONU precisa hoje, mudar o seu comando. Antônio Guterres, que foi o primeiro-ministro de Portugal, se mostrou uma liderança muito fraca para os desafios globais. É necessário hoje que a ONU repense sua liderança e proponha uma reforma dos seus organismos de controle, como, por exemplo, o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança hoje é muito ineficaz. Você raramente vai conseguir parar uma guerra envolvendo uma potência ou que tenha o interesse de uma potência se todas as potências têm poder de veto. Então, por exemplo, a guerra Rússia-Ucrânia nunca vai ser parada pelo Conselho de Segurança porque a Rússia veta. A guerra de Israel e Gaza nunca vai ser parada porque os Estados Unidos têm interesse em defender Israel e têm o poder de veto. Então é muito difícil hoje, do jeito que a coisa anda, você conseguir esse ambiente de controle internacional do jeito que a ONU está. Então tem que mudar primeiro o controle da ONU e repensar essas instituições dentro da ONU. Professor, vamos continuar acompanhando, né, para saber se vai haver, então, alguma mudança. O presidente Lula, inclusive, tem pedido bastante, né, tem reforçado essa questão de rever, né, a liderança da ONU e o seu papel. Professor, olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela sua análise, foi um prazer. A gente vai continuar acompanhando, então, esse segundo dia de Assembleia Geral da ONU e eu conto contigo na próxima oportunidade. Obrigada, professor. Ótimo dia. Obrigado a você, Tabata. Um bom dia a quem nos assiste. E um adendo muito rápido. Daqui a pouquinho deve acontecer um encontro bilateral entre Volodymyr Zelensky da Ucrânia e Lula para discutir a guerra na Ucrânia e um possível acordo de paz. Então, vamos ficar atentos a isso. Muito obrigada, professor. Nós acabamos de ouvir um mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. E olha, o presidente ucraniano falando, né, aproveitando que o professor trouxe esse gancho, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse na Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, nesta quarta-feira, agora há pouco, que o mundo está vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história da humanidade. O líder europeu expressou preocupação com relação à evolução dos drones nos conflitos e os poderes destrutivos desses equipamentos. Zelensky também ressaltou a importância de um controle nas produções e a busca por uma segurança internacional. E olha, em paralelo à Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Lula participa nesta manhã de uma reunião com lideranças de cerca de 30 países para discutir a defesa da democracia e o combate ao extremismo. Além do Brasil, lideram a iniciativa os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Espanha, Pedro Sánchez. O primeiro encontro sobre a democracia ocorreu no Chile em julho deste ano, com a participação dos presidentes do Brasil, da Espanha, Colômbia
Colômbia e do Uruguai. Na ocasião, uma declaração conjunta dos países foi publicada, mas, diferentemente do ano passado, quando os Estados Unidos participaram da primeira edição do fórum, ainda sob governo Joe Biden, neste ano o país, sob gestão de Donald Trump, não foi convidado. À tarde, o Brasil, juntamente com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, preside o evento especial sobre clima para chefes de Estado e de governo. O encontro visa mobilizar as nações e estimular a apresentação de novas metas de redução de gases de efeito estufa para 2025. A agenda reforça o compromisso com a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, a véspera da COP30, que vai ocorrer em novembro em Belém, no Pará. E veja a seguir: após operação contra o PCC, Receita Federal endurece regras para importação de combustíveis. E agora vamos dar uma espiadinha na capital sul-matogrossense, Campo Grande, 28 graus neste momento. Redação HIT volta já. O Redação HIT está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. 4 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na noite de ontem. Um dos maiores arquitetos do mundo e cineastas brasileiros estão entre as vítimas do acidente. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil identificaram as 4 pessoas que morreram na queda do avião, na fazenda Barra Mansa, no Pantanal. Entre as vítimas estavam o chinês Kong Jianyu, um dos maiores arquitetos do mundo, e os cineastas e documentaristas brasileiros, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Júnior. Além do piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros. O chinês era professor da Universidade de Pequim e diretor do Escritório de Arquitetura Paisagística Turenscape, um dos maiores do mundo. Ele foi o criador de uma das ideias mais inovadoras da arquitetura moderna, as cidades esponja, desenhadas para absorver um grande volume de água. O arquiteto ainda era consultor do governo chinês. Ele projetou obras em mais de 70 cidades, que hoje são capazes de receber mais chuva do que caiu ano passado no Rio Grande do Sul. Segundo a revista FAPESP, em seus premiados projetos em cidades chinesas, Yu adota a natureza e a metodologia conhecida como soluções baseadas na natureza para absorver, limpar e usar as águas fluviais e pluviais, em vez de expulsá-las com pressa das áreas urbanas com canalizações. De acordo com a Comissão de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ele veio para a Bienal de Arquitetura e seguiu ao Pantanal sul-mato-grossense para conhecer a região. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Com isso, os ministros terão 60 dias para publicarem seus votos por escrito. A ata do julgamento registra as penas impostas a cada um dos réus. Por 4 votos a 1, todos os denunciados, com exceção do delator, foram condenados a penas que variam de 16 a 27 anos de prisão. Bolsonaro foi punido com 27 anos e 3 meses de prisão no regime fechado. E, além das penas, todos foram condenados a pagar uma multa solidária de 30 milhões de reais, dividida entre todos os condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Como Mauro Cid fez acordo de delação premiada e teve aprovação dos ministros, a pena final ficou em 2 anos de prisão no regime aberto.
O relator da PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Alessandro Vieira, alegou que o texto é inconstitucional e votou pela rejeição. Os demais senadores discursam sobre o tema neste momento. E mudando de assunto, a Receita Federal publicou uma portaria anunciando mudanças nas regras para reforçar a fiscalização sobre o setor de combustíveis, além de intensificar o enfrentamento contra crimes e ilícitos relacionados a operações de importação. Após a Operação Cadeia de Carbono detectar fraudes na importação de combustíveis, a Receita Federal decide endurecer a fiscalização. No fim de agosto, a Força Tarefa Nacional cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão em 8 estados para desarticular um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, comandado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Na ação, foram detectadas fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados. Uma portaria publicada nesta quarta-feira estabeleceu uma série de iniciativas que reforçam a atuação do fisco no enfrentamento de crimes e ilícitos relacionados a operações de importação. De acordo com a Receita, as novas regras terão papel fundamental no combate a fraudes que envolvem a ocultação do real vendedor e do comprador ou responsável pela operação, fortalecendo a fiscalização e a segurança aduaneira. A portaria estabelece que haverá tratamento prioritário para crimes tributários e aduaneiros, com articulação entre áreas da Receita Federal e outros órgãos de segurança pública. Ações para coleta de provas, com apoio policial quando necessário. Também há novas regras específicas restritivas para o despacho aduaneiro antecipado de petróleo, etanol e combustíveis e requisitos de habilitação dos importadores de derivados de petróleo. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma pequena cidade chamada Floresta, em Pernambuco. Localizado na mesorregião do São Francisco, no sertão de Pernambuco, Floresta tem mais de 30 mil habitantes. A cidade oferece uma surpresa em meio ao clima semiárido, que é a Reserva Biológica de Serra Negra. Em uma altitude de mais de 1.000 metros, a reserva apresenta um contraste notável com a caatinga envolvente, com árvores de até 30 metros de altura e uma rica biodiversidade. E vamos abrir a nossa câmera ao vivo da cidade de Floresta, em Pernambuco. Neste momento, termômetros marcando 33 graus, enquanto em São Paulo, no Sudeste, termômetros marcam 18 graus neste momento. Olha o contraste. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30 em ponto. Até!